Bom dia! Retomando o nosso semestre, tá certo? Como é que vocês foram de férias forçadas? Né? Estão animados para retomar o semestre? Vamos retomar então o curso de Física 1, Teoria. Eu vou mostrar aqui nesse primeiro slide, essa primeira aula aqui, a mesma aula que eu dei em fevereiro, na primeira aula, para reforçar dois aspectos. O primeiro é sobre novas datas das aulas e também sobre o critério de avaliação, né? Bom, naquela aula, primeira aula, nós começamos falando que isso aqui era o plano de ensino e reforçando a importância da física e do cálculo na engenharia, né? Dando como exemplo esta magnífica obra de arte que é a ponte Juscelino Kubitschek sobre o Lago Paranoá, em Brasília. Tá? O engenheiro que não souber física e não souber cálculo não pode fazer um projeto desse tipo. Tá? Ele vai ser um engenheiro incompleto. Né? E reforçamos nos objetivos que o assunto principal desse curso, que era o equilíbrio do corpo rígido, que é um equilíbrio mecânico que você vai usar em todas as disciplinas de estrutura e também de solos que você for fazer, tá certo? Tudo que for equilíbrio mecânico, você vai ter que usar essas equações que você começa a aprender já aqui em Física 1, tá certo? Falamos sobre como ir bem nesta disciplina. A novidade agora é que você pode, ao assistir a aula, pausar o vídeo, tá certo? Você pode pausar o vídeo e, se necessário, você pode retomar, voltar, ver a explicação novamente. É bem interessante. Você não pode atrasar no envio do exercício, tá? Que são as terças-feiras. E também não pode pular as aulas. Se você não fez a aula 7, você não pode fazer a aula 8, tá? Você vai perder sequência. E, para você ganhar técnica na resolução de exercícios, você tem que fazer as listas, tá? Não tem como você ter segurança, ter técnica de resolução se você não treinou. Você tem que treinar fazendo as listas de exercícios. E como vai ter bastante matéria para você estudar, muitas disciplinas, você tem que gerenciar o seu tempo, né? A tradição da engenharia é que os engenheiros são bons gerentes. Então comece por você mesmo, gerencie bem o seu tempo disponível. Em seguida, nós falamos da ementa, né? Que a parte de vetores é o capítulo 2, já foi feito em fevereiro e terminado inclusive com uma aula pelo YouTube. Depois, a estática do ponto material, capítulo 3, eu vou falar sobre ela um pouquinho mais para frente, quando vai ter aquelas duas aulas de exercício, eu vou usar uma delas para falar sobre esse capítulo. Depois, começando agora dia 18, né, o momento de uma força em duas dimensões, que é o capítulo 4. Depois, o momento em relação ao eixo e o momento de um binário, também capítulo 4. Também sistemas equivalentes de forças e também os esforços distribuídos são todos no capítulo 4. Finalmente chegaremos ao capítulo 5, que é o corpo rígido, e você vai estudar então como montar um bom diagrama de corpo livre e estudar o equilíbrio em 2 e 3 dimensões. Finalizando o curso, falaremos sobre análise dimensional, o teorema de Buckingham, que é necessário para o estudo da mecânica dos fluidos, que você vai ter mais para frente. O plano de aulas já está na internet, já está lá no Swap. Você tem que ter isso com você sempre para você ver em cada aula os exercícios, né, que você tem que fazer para você treinar, tá certo? Todos aqui por aula, tá certo? A primeira prova vai ser no dia 8 de setembro e a segunda prova dia 6 de outubro, tá certo? Aqui, no dia 8, né, no dia 8 de setembro, você vai ter
tem o seguinte problema, né, que muitos alunos, eles falaram que dia 8 não pode ter prova, porque tem que ter 30 dias sem provas, tá? Tudo bem, podemos empurrar essa data para o dia 22 de setembro, sem problema algum. Só que daí vai ter todo o capítulo 5, que também vai cair na prova, tá? Então vocês escolhem o que vocês querem fazer, né? Para mim tanto faz, tá? Aqui está toda a programação das provas, tá certo? Das aulas, perdão. A bibliografia continua a mesma, tá? Os capítulos que você precisa estudar do Hibbeler estão lá na nossa pasta da internet e nós estamos usando a versão da 8ª edição do Hibbeler, tá? Acho que nas livrarias agora está na 14ª edição, são equivalentes. A avaliação mudou bastante, agora nós temos as duas provas, né? Elas serão feitas online, né? Síncronas, e tem que estar com a câmera de vídeo aberta, tá? Porque eu tenho que verificar se você é você mesmo, tá certo? Durante as provas. Somente essas duas aulas que serão síncronas, tá certo? Não teremos mais nenhuma aula síncrona. Todas as outras aulas serão gravadas, você vai assistir a hora que você quiser. Durante o horário das aulas, das 7 às 9h15, eu estarei disponível no WhatsApp, e-mail, que você quiser me contatar, para tirar dúvidas, tá? Pode ser por chamada de vídeo, por grupo, quiser agendar uma aula no Teams, tudo bem, não tem problema nenhum. Nesses 2 dias, entretanto, serão as provas, tá? Aí serão síncronas. Os exercícios serão toda terça-feira, tá? E aí a média final vai ser dada por 50% das provas e os exercícios também valem 50%. Pronto, é assim que vai ser feita a média. Beleza? Entretanto, eu já fiquei sabendo que tem alunos que estão trabalhando no horário da aula, né? Se fosse aula presencial, não teria como dar presença, estaria reprovado por falta. Como nós estamos fazendo as aulas assíncronas, então tudo bem. Se você está nessa situação, você não vai conseguir entregar os exercícios, acredito, tá? Se for esse seu caso, você tem que me mandar algum comprovante da empresa, ou seu contrato de trabalho, ou sua carteira profissional, alguma coisa, para eu poder liberar você desses exercícios. Aí você vai fazer só as duas provas, tá certo? Entretanto, essas duas provas são no horário das aulas. Então, nesses 2 dias aqui, você vai ter que fazer a prova de qualquer jeito. Então, você tem que trocar com algum colega seu, turno de trabalho, tá certo? Não tem jeito. Nesses 2 dias não tem saída, tá bom? Depois temos vários avisos sobre o IFA, sobre a prova substitutiva, que vai ser no dia 20/10, caso você perca uma prova. Depois falamos sobre a vista de provas, né, que vai ser avisada a data, vai ser feita de forma síncrona para quem quiser. E temos uma dica aqui de como ir bem nas provas. As faltas nesse semestre são dadas pelas presenças nas provas ou nos exercícios, tá certo? Sem problema nenhum. Não é um critério importante nas aulas assíncronas, tá? Calculadora é muito importante, tem que ter domínio da calculadora, saber usá-la rapidamente, usar bem, tá? Então, aconselho você treinar bastante com ela, tá? Saber apertar bem os botões da sequência, rápida. Celular, tablet, laptop, você não pode usar, tá? Se eu ver que você está usando isso pela câmera de vídeo, eu vou descontar a ponta, tá? Não pode. E disciplina nesse semestre não é importante, né? Porque nós estamos fazendo aula assíncrona, então não vai ter muitos problemas em relação a isso. Bom, então, esse é minha primeira mensagem para vocês sobre a aula do dia, a primeira aula, né, do plano de ensino, reforçando 2 aspectos. Primeiro, as datas das aulas mudaram, o plano de aulas está aqui e também está no SWAP, você tem que estar ciente desse plano de aulas. Você tem que estar sempre olhando o seu e-mail institucional, que é aluno.ifisp, lá que serão dadas todos os avisos. Você não pode, de forma alguma, deixar de olhar esse e-mail. Ele é importantíssimo para você. E
Falamos também sobre o novo critério de avaliação. Você vai ter que fazer os exercícios de terça e as 2 provinhas, tá bom? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu mando já o arquivo com a aula do dia 18, que é momento de uma força em 2 dimensões, tá certo? Até já.